cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Fala conosco nesta noite, ó Deus. Que a tua palavra esteja sobre nós e que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Nós pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para consolar, edificar e exortar, e que nós possamos sair daqui ainda mais perto de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e Ele está aqui no nosso meio. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, o ano era aproximadamente o ano 60, 64, e aí depende os estudiosos que dizem a respeito disso. Mas Paulo estava escrevendo esta carta aos Coríntios, tratando muitos problemas, e os irmãos já sabem, porque nós já tínhamos nas terças-feiras falado algumas delas a respeito dessas coisas. Paulo está tratando muitos problemas que haviam na igreja. A igreja tem problema, porque a igreja tem pessoas que congregam dentro dela. A igreja é o corpo de Cristo, é o organismo daquele que é o cabeça, mas somos seres humanos, somos pessoas, e onde há pessoas existem problemas. Não somos anjos e não somos perfeitos. Por mais que, uma vez que temos um cristianismo maduro dentro do nosso coração, sabemos tomar decisões, ou pelo menos sabemos esperar em Deus e sabemos o que não devemos fazer, porque a palavra de Deus está disponível para todos nós, e todos nós temos uma Bíblia, pelo menos nas nossas mãos, ou em casa, se não pela internet, você pode facilmente adquiri-la. Então, Paulo está tratando esses problemas. Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Brigas, contendas, divisões. Havia como diz, arrastro em espanhol. O pai era casado com a madrasta, ele era enteado, aleluia. Agora tem hora que dá uma misturada aqui, irmão. Mas ele era um enteado que dormia com a sua madrasta. E a igreja estava tolerando essas coisas. E Paulo vai tratar o problema. Ele vai tratar o problema da falta de maturidade, como nós falamos na terça-feira aqui no culto. Ele vai solucionar os problemas da igreja. Só que um dos problemas da igreja de Corinto era um problema que também era muito grave. O capítulo 10 é um capítulo que Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, fazendo com que ela se volte para o povo de Israel. E Paulo vai usar uma figura de linguagem que nós chamamos de metáfora, para fazer um paralelo, uma comparação de Israel agora com a igreja. E ele fala do povo de Israel que andou no deserto, que viveu a bênção de estar debaixo da nuvem do Senhor durante o dia, para protegê-los do calor intenso, mas também andaram debaixo da coluna de fogo durante a noite que os aquecia do frio intenso. Eles beberam da água que saiu da rocha, atravessaram o mar vermelho, e Paulo começa a tratar essas coisas e chamar a atenção dos irmãos, porque mesmo sendo participantes de todos aqueles milagres, toda uma geração morreu no deserto e não entrou no descanso do Senhor. E Paulo começa a usar esse exemplo de Israel para tratar um problema muito grave que acontecia na igreja de Corinto. Eles participavam do culto de Santa Ceia, da mesa do Senhor, mas saíam do culto e iam aos templos dos deuses que existiam naquela época. E eles iriam participar também da mesa da idolatria. E Paulo vai chamar esta mesa de mesa dos demônios. Então, os irmãos daquela igreja, alguns ou a maioria deles, tinham o costume de sair do culto e ir para um lugar pagão para comer da comida daquele culto que era consagrada e oferecida a outros deuses falsos.
que Paulo, então, está tratando esse problema, que é um problema gravíssimo. Quando nós olhamos os dias de hoje, meus irmãos, nós não estamos como cristãos participando da mesa do Senhor e saindo para ir em outros templos, em outros lugares, em outras religiões. Não, mas muitos de nós participamos da mesa do Senhor e damos lugar dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia, no trabalho onde nós estamos, no nosso cotidiano, e participamos através de atitudes, palavras e decisões que não agradam a Deus, da mesa dos demônios. A pergunta é, se naquele tempo Paulo está tratando um problema que existia, que mesa de demônios nós temos nos dias de hoje, e que nós não podemos participar? Há algumas que nós podemos falar nessa noite. Eu quero que os irmãos ouçam esta palavra e guardem ela em nome de Jesus. Hoje nós não temos a mesa, talvez, da idolatria das festas pagãs, mas muitos de nós participam das mesas das contendas, das mentiras, das divisões, das fofocas, das calúnias, e participamos do corpo do Senhor, que significa no mínimo duas coisas. Olhe para cá: comunhão com o Senhor e comunhão com o próximo, com o corpo de Cristo na terra. Participamos do pão que simboliza o corpo e o suco que simboliza o sangue. Temos comunhão, nos abraçamos, mas saímos por essas portas e as palavras começam a vir, os pensamentos começam a surgir, e quem não está firmado em Cristo verdadeiramente participa da mesa do Senhor, começa a participar da mesa da contenda. Não gostei da roupa da irmã, então compra uma nova para ela, irmão. Não gostei do jeito que o irmão falou, então converse com ele. Não gostei disso, não gostei daquilo, e por causa da nossa, como falamos hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, por causa da nossa necessidade humana, estamos invalidando a necessidade espiritual. Tomamos o pão, mas para muitos é só o pão, não é o corpo de Cristo, porque não tem comunhão com o corpo, não tem comunhão com o Cristo. Eu quero que os irmãos entendam que eu não sou juiz de ninguém. O problema é que Deus é o nosso juiz. E Ele conhece a intenção dos nossos corações. Estamos participando da mesa das divisões, a mesa do orgulho. E ninguém pode falar nada para nós. Ninguém pode nos corrigir, ninguém pode nos instruir. Ninguém tem capacidade humana para nos dar um conselho, porque nós somos pastores e donos de nós mesmos. Temos a nossa própria vida e ninguém tem que opinar nela. Só que quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabemos que o orgulho é o princípio da queda humana. Sabemos que a mesa do orgulho é a mesa da destruição. E o orgulho fez com que um querubim ungido se transformasse no diabo. Imagina o que ele faz na vida de um cristão. Se a humildade nos assemelha a Cristo, o orgulho nos faz semelhantes ao diabo. Nos leva a ter atitudes diabólicas, mesmo dizendo que somos de Deus e participando da mesa do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o orgulho transformou reis em tolos, homens e mulheres em monstros. E olhando para a história, o orgulho trouxe guerra, destruição, fome e miséria para todos aqueles que permitiram o orgulho entrar no seu coração. E tomamos o pão e o sangue, e depois participamos da mesa das nossas razões, a mesa das nossas opiniões, a mesa dos nossos amigos. Tomamos, participamos, comungamos da mesa do Senhor, mas estamos longe do Senhor. Irmãos, pode tratar o nome de Jesus. Jesus, citando o profeta Isaías, chega a dizer: este povo me honra com os seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Nós não podemos viver um cristianismo ambíguo, duplo, um cristianismo de duas vias. Mateus 6,24, se não me fala a memória, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. A física já nos ensina que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou dentro de nós está a luz e a verdade de Cristo, ou dentro de nós está a escuridão e a mentira maligna. E nós devemos entender que não podemos participar de nenhuma mesa que não seja a mesa de Cristo, a mesa da comunhão. Irmãos, hoje nós temos a mesa dos cobertos dos da igreja. Tantas coisas, Jesus, em João capítulo 2, vira as mesas dos cambistas. Nós temos hoje uma cultura gospel, tudo gospel. Eu nunca sou de falar essas coisas, mas nós estamos cruzando limites que não deveríamos cruzar, vendendo nossa adoração, negociando aquilo que Deus nos deu de graça receberei, de graça dai. Uma coisa é trabalho, outra coisa é ministério. É chamada de Deus. Muitas que estamos nos assentando que Deus não participa delas. Nós estamos sentando em lugares que Deus já se levantou há muito tempo. Estamos tendo comunhão com coisas que Deus não tem comunhão. E a pergunta que eu lhe faço é: quem é o teu Senhor, o meu Senhor? Que nós já temos participado? A mesa da imoralidade, a mesa de coisas que nós tentamos ocultar aos homens, mas não ocultamos de Deus. E tentamos esconder coisas que envergonham a Deus, que envergonham o Evangelho, mas ele sabe. Há pesquisas que revelam que a pornografia no meio da igreja tem crescido cada vez mais. Pessoas aprisionadas, pessoas acorrentadas, mas participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Deus quer de nós é algo que nós devemos entender, um posicionamento real, porque não existe na vida de um crente dois meios, dois caminhos, duas verdades, duas vidas, duas caras. Não existe. Ou nós somos de Deus, ou não somos. Ou nos alimentamos de Cristo, ou estamos nos alimentando em outros lugares, em outras coisas que não correspondem a Deus e a sua vontade. A pergunta que eu lhe faço é: em que Deus estamos nos alimentando? Essa palavra é uma palavra que nos leva a uma introspecção, a uma reflexão. Essa palavra é uma palavra que nos leva a olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise, como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, quando começa a fazer a ordenação da Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Tome cuidado, porque há perigo se não discernirmos o corpo do Senhor. Paulo estava chamando a atenção, porque ele sabia que os irmãos tinham esta debilidade, esta dificuldade. As mesas deste mundo são mesas de ilusões, de prazeres passageiros, de aplausos, de reconhecimento humano. A mesa dos enganosos desta vida que querem tirar os nossos olhos da verdadeira mesa que devemos participar. A mesa que nós temos nos dias de hoje, a mesa da cobiça, a mesa do dinheiro, a mesa das coisas desta terra, que tem nos roubado as verdadeiras riquezas, que são as riquezas espirituais, e nos roubado o verdadeiro da verdadeira mesa, que é a mesa de Cristo. Muitos têm negociado a sua fé por um euro mais, por uma oportunidade melhor, por uma porta diferente. Muitos têm sentado nessas mesas por causa do pouco que irão ganhar, mas ainda não viram que Cristo já não está lá, ou melhor, nunca esteve. Onde nós estamos sentados nesta noite? Porque a mesa do Senhor está diante de nós.
nós temos a oportunidade de não comermos o pão e não tomarmos o moço, mas participarmos verdadeiramente do corpo e do sangue do Senhor. Nós temos que entender que a mesa do Senhor é o nosso lugar. E isso não pode ser para nós somente um ritual, mas isso tem que ser para nós uma celebração da Santa Ceia. Porque isso são figuras que foram deixadas para nós para simbolizar aquilo que é eterno, aquilo que está nos esperando. Falei um pouquinho ontem em Samaritão aos irmãos sobre isso. Hoje nós estamos tendo o privilégio de participar dessa mesa, mas haverá um dia em que nossa Santa Ceia será eterna. E não haverá mais fim, estaremos eternamente lá. A questão é, meus amados irmãos, se não participarmos desta mesa corretamente, não podemos participar da mesa eterna. Se nossa comunhão não é verdadeira com Deus, se nosso relacionamento com Deus é íntimo, não é verdadeiro, nós não tomamos o corpo legitimamente. E não adianta, meu irmão, participar da ceia para que o pastor de Deus, os obreiros de Deus, a igreja de Deus, não adianta também se autodisciplinar, tentando aliviar a consciência de coisas que passaram. A questão é, precisamos de um posicionamento verdadeiro diante de Deus. Precisamos de um compromisso real com Deus. E saber que Deus está onde os homens não estão. Saber que Deus vê o que os homens não veem. Saber que Deus nos chamou para um relacionamento íntimo, particular, verdadeiro. E que isso não depende de outra pessoa a não ser do Espírito Santo. Que o véu se rasgou de alto a baixo, que o acesso está livre. Não podemos negociar a nossa fé com as forças do mundo. Já diz o hino da harpa, que os encantos do mundo não podem a glória de Deus ofuscar. Não podem, mas eles tentam nos chamar, que assim como Ló, devemos os três olharmos para as campinas de Moabe, para desejar a terra que parece boa, mas Deus não está nela, para nos fazer desejar lugares que Deus não nos chamou para estar e nos sentarmos em cadeiras que Deus não nos chamou para estar. Precisamos entender que este momento não é uma brincadeira, não é um ritual religioso. Nós não estamos aqui cumprindo metas ou enchendo espaço. Não. Estamos fazendo isso em memória do sacrifício daquela cruz. E a mesa dos demônios é a mesa da contenda, a mesa da moralidade, a mesa da divisão, a mesa do orgulho, a mesa das coisas desta vida, a mesa do Senhor é diferente. Quem participa da mesa do Senhor são pessoas que estão na paz, pessoas que são promotoras de paz, pacificadoras, pessoas que não trabalham na divisão, mas trabalham na união. Porque entenderam que a mesa do Senhor não é mesa de contenda, que a mesa do Senhor não é mesa de divisão, a mesa do Senhor não é mesa de conversa falsa, mas a mesa de Cristo é a mesa da comunhão com o Senhor. E a mesa dos demônios é a mesa do orgulho, a mesa de Cristo é a mesa da humildade, a mesa da simplicidade, a mesa que nos faz olhar para nós e dizer: eu não sou merecedor, eu não deveria estar aqui, mas Ele se entregou no meu lugar e pagou o preço que eu não poderia. E Ele foi obediente até a morte de cruz, humilde, o Rei dos Reis que se entregou naquela cruz para morrer por nós. Meu irmão, quando nós entendemos isso, a humildade entra no nosso coração. E como eu oro para que Deus nos ajude, porque essa humildade de Cristo está em nós
problemas da igreja acabam. Não tem mais conversa, é perdão. Não tem mais razão, é perdão. Oh, me perdoa em nome de Jesus. E nós devemos entender que a mesa do Senhor é a mesa da santidade. A mesa da separação com as coisas do mundo. A mesa do Senhor é a mesa do compromisso com Deus. É a mesa em que nós sabemos que não somos merecedores, mas olhamos para a cruz e lembramos que Jesus nela. Reconhecemos e valorizamos o sacrifício de Cristo. Não tornamos a graça vã, como diz o apóstolo Paulo, mas valorizamos o sacrifício. Sabemos que Deus nos chamou para dar contramão desse mundo, contra o sistema dessa terra. A terra diz: viva tudo por aqui, focado nas coisas daqui, para deixar alguma coisa terreno e material para os seus filhos no dia que você partir. Mas a mesa do céu é a mesa que nos leva a olhar para aquilo que é eterno. A maior herança não é dinheiro, a maior herança não é carro, não é casa. A maior herança é deixar um legado espiritual para os nossos filhos, para a nossa casa. É lembrá-los que aqui são coisas ilusórias e passageiras, mas é lá que nós temos que chegar, aleluia. A mesa dos demônios é a mesa dos negócios terrenos que atrapalham as coisas de Deus. Irmão, se eu lhe contasse tantas coisas que eu sei, você choraria comigo hoje. Igrejas vendidas, como se fosse um rebanho entregue a outras pessoas. Mesa de demônios. Mesa em que Deus não está nas sagradas delas. A mesa do Senhor é a mesa da humildade. É a mesa do entendimento. É a mesa onde nós sabemos qual é o nosso lugar. Que não é o lugar do outro, é o nosso. Que não são as coisas do outro, são as nossas coisas. Porque Deus nos falou como somos. Pessoas diferentes, mas que fazem parte de um só corpo. A mesa do Senhor é o lugar onde o Senhor nos chamou para estar. A mesa do Senhor é o lugar onde o Senhor nos chamou para participar. A mesa do Senhor é um convite para todos os crentes lembrarem que aqui não é o nosso lugar, que essa não é a nossa casa. Estamos esperando, grande dia, no abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, os salvos, seremos juntamente com eles arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Receberemos um corpo glorificado, um novo nome, com uma pedra branca que ninguém conhece senão aquele que nos entregou. Nós esperamos esse grande dia. A pergunta que eu lhe faço é: quem são aqueles que participam da mesa do Senhor? Em primeiro lugar, são aqueles que são posicionados, aqueles que não negociam a palavra de Deus dentro dos seus corações, aqueles que são fiéis a Cristo e a sua palavra. Tiago capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Tiago vai dizer que não há como ser amigo do mundo, pois isso nos levará a ser inimigos de Deus. Olha o que ele diz aqui: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O adultério aqui é uma figura de linguagem que nos ensina a respeito do nosso relacionamento com Deus. Quando somos amigos do mundo, negociando o posicionamento que deveríamos ter, nós estamos adulterando nessa relação contra Deus. Estamos pecando e prevaricando contra Ele. Estamos nos fazendo inimigos de Deus, porque Deus não tem parte com as coisas deste mundo. Ele opera, Ele move, Ele faz, mas Ele não tem negócio com o profano, porque Ele é santo. Alguém posicionado é alguém que entendeu que não pode servir a dois senhores, mas deve servir a um somente. Alguém posicionado é alguém
que não se deixa levar por qualquer coisa, que queira tirar o seu foco de Cristo, por qualquer palavra, por qualquer carta, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, por qualquer obra, por qualquer revelação, por qualquer coisa que queira nos tirar o propósito de Deus. Tudo que está fora das Escrituras é anátema, é maldito, nós não recebemos. Mas tudo que é bíblico é aquilo que amamos, é aquilo que desejamos, é aquilo que queremos, é aquilo que desejamos viver. Alguém posicionado é alguém que não negocia o Evangelho, não negocia a palavra, porque a palavra está dentro do seu coração, escondida para não pecar contra Deus. Alguém posicionado é alguém que não negocia o seu relacionamento com Deus. Passa o tempo, passa o lugar, passa a circunstância, mas a sua vida com Deus, ela continua, ela permanece. Ela é estável, porque sabe que foi chamado para ser posicionado no coração. Para participar da mesa do Senhor, além de ser posicionado, tem que ser alguém quebrantado. Além de ser alguém que não negocia os seus valores, que é firme, sabe que depende de Deus. Que na presença de Deus não temos resistência nenhuma contra isso. Que estamos abertos para entender e viver como Ele quer que nós vivamos. Alguém quebrantado é alguém derramado. Alguém quebrantado é alguém humilde. Alguém quebrantado é alguém arrependido. Lembra do Salmo 51, verso 17? Coloque por favor. Quando Davi, depois de confessar o seu pecado, ele vai agora pedir a Deus que dê a ele um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Ele vai dizer que é lindo, verso 10, um coração puro e renova dentro de Deus. E no verso 17 do Salmo 51, ele vai dizer que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Para participar desta mesa, nós temos que ser quebrantados. Nós temos que olhar para Deus e saber: eu não poderia, eu não tenho condições humanas nenhuma para poder participar. Isso é uma obra que Cristo fez. Isso é uma obra que vem dele para mim. Como não ser grato? Como ser indiferente àquilo que Ele fez? Como ser insensível à obra do Espírito em minha vida e na vida de todos que entregarem seus corações? Como não desviar o sacrifício, olhando para o símbolo do corpo do sangue, esquecendo daquilo que Ele fez naquela cruz? A maior prova de amor não está em Hollywood. As palavras mais bonitas não podem explicar ou dimensionar o sacrifício de Cristo. Porque o verdadeiro amor não pode ser medido com palavras, mas com uma entrega real. Foi isso que Ele fez naquela cruz. E entregou de braços abertos. Como crer que somos autossuficientes? Como crer que não precisamos de Deus? Como crer que o nosso coração fechado para o céu e para as coisas de Deus é a resposta que devemos dar àquele que abriu os braços e se entregou por nós naquela cruz? Quando entendemos que não merecíamos nos quebrantamos, a maioria de nós participávamos das mesas do Senhor, das idolatrias, das perdições, das loucuras da vida, dos prazeres errados desta vida. A maioria de nós estávamos perdidos e nunca poderíamos nos encontrar, mas foi Ele, com seu amor e com a sua misericórdia, aleluia, que entrou naquele boteco e te alcançou, que entrou naquela depressão e te tirou de lá, que entrou dentro daquela casa e mudou a história da tua família. Foi Ele que te viu quando ninguém te viu, te abraçou quando ninguém te abraçou.
Como não ser quebrantado e chegado? Como estar na presença de Deus indiferente? Como tomar o pão nas mãos e não lembrar que de onde ele estou? Nós não éramos para estar aqui, mas porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, porque Deus escolheu as coisas sujas, desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são. É por isso que nós estamos aqui. Como não se quebrantar? Como viver uma vida cristã com os olhos secos? Quantos anos faz que as lágrimas não descem mais dos seus olhos? Lendo a Bíblia, quanto tempo faz que você não chora mais? Parece que a palavra já não entra mais. Parece que estar na igreja já é um preço. Porque o quebrantamento já não está mais aí. Porque os valores foram negociados. E Deus agora, como Apocalipse 3:20, Jesus do lado de fora, batendo na porta da igreja de Laodiceia, dizendo: eu posso entrar, porque vocês estão participando de uma ceia em que eu não estou presente. Porque vocês estão tomando o meu corpo, mas eu não estou aí. Eu posso entrar. Olha o que diz o versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, com ele fiarei ele comigo. Olha o que o versículo está dizendo, Jesus do lado de fora. Eu lhe pergunto, quanto tempo mais Jesus vai estar do lado de fora do teu coração? Batendo na porta do teu coração, esperando que você e eu abramos a porta e digamos a Ele: Senhor, se tudo estiver dentro do meu coração, não tem nada nessa terra que possa preencher este lugar, porque Ele é teu. Deixa Ele entrar nessa noite. Deixa Ele encontrar lugar. Deixa Ele chegar contigo. Deixa Ele ter comunhão com você. As lágrimas vão voltar aos olhos secos. O quebrantamento voltará aos olhos cansados, ao coração cansado. E Deus renovará suas forças. Olha o que Deus coloca no meu coração. E a Bíblia diz, Apocalipse 21, que Deus enxugará nos nossos olhos toda lágrima. Porque Deus não vai enxugar nada. Porque não tem mais lágrima. Secou. Os encantos do mundo estão roubando as coisas do céu de nós. A glória dos homens estão roubando a glória de Deus de nós. Ou nós estamos na mesa do Senhor ou não estamos. E para participar dela temos que ser posicionados e quebrantados. Em terceiro lugar, para participar da mesa do Senhor, tem que depender do Senhor. Tem que ser alguém dependente de Deus. Alguém que olha para si mesmo e diz: eu não posso, ele pode. Eu não tenho, ele tem. Eu não sou, ele não. É ele que faz, é ele que dirige tudo. Mas nós estamos vivendo um tempo em que nos tornamos autossuficientes. Queremos fazer a nossa própria ceia sem o dono dela presente. Muitos de nós colocamos Jesus do lado de fora. E esquecemos que sem Ele não podemos nada. João capítulo 15, verso 5, a segunda parte do versículo, a Bíblia diz: porque sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Sem Ele não podemos. Dependemos dele. Se hoje o fôlego de vida fosse cortado, o que nos restaria nada? Se hoje a misericórdia de Deus não fosse renovada sobre nós, porque grande é a sua fidelidade, o que restaria de nós? Se nós fôssemos entregues ao nosso próprio coração, o que restaria de nós? Muitos de nós entramos no culto e esquecemos que Deus está aqui. Naturalizamos o que é espiritual e
que às vezes queremos espiritualizar coisas que não são espirituais. São normais. Esquecemos que se a presença dele não estiver conosco, não adianta. Podemos botar o menor cabelo de troça aqui na igreja. Podemos arrumar essa igreja, ela ser a igreja mais linda da vida. Mas se ele não estiver na casa, não adianta. Teve um dia que eu fui para a igreja, eu orei nesse altar, eu levantei minhas mãos, eu orei a Deus, eu disse, Senhor, que beleza esta igreja, não são essas cadeiras confortáveis que temos no altar. O conforto que nós temos diante de tantas igrejas de irmãos que nós sabemos espalhados pela terra. O que é beleza nessa igreja não é as roupas bonitas que nós adquirimos e compramos para poder estar no mundo. O que é beleza nessa igreja não é o som maravilhoso, a harmonia dos instrumentos, a beleza das vozes afinadas e afinadas, as palavras bonitas, ou um sermão bem elaborado dentro da hermenêutica da homilética. Beleza nesse lugar é a tua presença. Oh, é a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. Mas a presença dele está na mesa do Senhor. Daqueles que participam, que têm comunhão com o Senhor. Deus está nos chamando nesse mundo para voltar a participar verdadeiramente do pão. Para voltar a participar verdadeiramente do sangue, para voltar a ter comunhão verdadeira com Ele. Os dependentes são aqueles que confiam em Deus, descansam em Deus, sabem que tudo está no controle de Deus e não quer colocar a mão aonde só Deus pode colocar a dele. Os dependentes de Deus são aqueles que se posicionaram e porque se posicionaram, tem um coração quebrantado diante de Deus. E porque são quebrantados, sabem que é Deus que cuida e guarda das suas vidas. Hoje Deus está nos chamando e nos perguntando qual é a mesa em que nós iremos nos assentar. Qual é a mesa em que nós iremos participar. Qual é a mesa? Mesa do Senhor ou mesa dos demônios? Mesa de Deus ou mesa do mundo? Mesa da glória de Deus ou mesa da glória da terra? Mesa do pão da vida ou mesa das belezas do mundo? Mesa da glória de Deus ou mesa do encanto dessa terra? Fique de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. E eu lhe peço nessa oração, dê uma resposta a esta palavra. Dê uma resposta ao Espírito Santo que fala com a sua igreja. Dê uma resposta a Ele nesta noite. Fale com Deus. Não se perca dentro da casa de Deus. Fale com Deus. Diga, Senhor, eu quero participar da tua bênção. Diga, Senhor, eu quero ser mais posicionado, mais quebrantado, mais dependente. Diga para Ele, Senhor, eu não quero negociar aquilo que é teu. Eu não quero deixar que os encantos do mundo roubem aquilo que tu tens na minha vida. Sorabakira Macia Rassai. Anamantocobi Assubi Anassai aqui a Rassaia. Visita os nossos corações, ó Deus vivo. Visita as nossas almas, ó Deus Santo. Visita os nossos corações nessa noite. Tu conheces os nossos corações. Tu conheces a nossa estrutura. Sabe que nós somos pó. Visita-nos aqui nessa casa. Olha para dentro de nós e nos ajude a identificar, a ver, a discernir quais são as mesas em que temos participado. Perdoa as nossas falhas. Perdoa todas as vezes em que nos aceitamos em mesas que não eram tuas. Perdoa todas as vezes que a nossa carne teve mais lugar que o teu Espírito Santo em nós.
Perdoa-nos como igreja. Perdoa-nos como indivíduos, como povo teu. Lava-nos por teu sangue nesta noite. E nos ajude a participar de verdade da tua mente. Não nos deixe fora da santa ceia eterna, ó Deus. Porque o nosso alvo é o céu. O nosso lugar é o céu. Nós anelamos a eternidade. Rebaixo que abatai. A boca toda a nossa obedece aqui abatai. Pelo vaso que abatai. E come a súbia na noite que abatai. Vai tirando todas as amarras. Vai quebrando todos os impedimentos. Toda a sedução do mundo, todo o encanto desta terra. Amará, sorebetei, derrocha, matai. Cada que sube a narração, vai sendo quebrado toda a ilusão, tudo aquilo que não é teu, porque hoje nós queremos participar da tua bênção. Hoje nós queremos ter comunhão verdadeira. Hoje nós queremos adorar o teu nome e ter comunhão plena. Todas as nossas vidas, somos nossos corações, todas as nossas almas, e ajuda-nos a participar, ó Deus, da tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.